tem imagem agora do presidente Lula indo em direção ao corpo do Rei Pelé. O presidente Lula, ao lado de Janja, vai atravessando o gramado da Vila Belmiro, o mítico estádio da Vila Belmiro, de onde Pelé surgiu para o mundo, ainda garoto, com 16 anos, né? Jogador jovem, já titular do Santos, depois titular da seleção brasileira. O presidente Lula cumpre, então, o seu primeiro compromisso fora de Brasília no terceiro mandato. Hoje, dia 3 de janeiro de 2023, o presidente Lula, começando o terceiro mandato, vai à Vila Belmiro para, no centro do gramado, prestar uma última homenagem ao Rei Pelé. Presidente Lula, que esteve com o Rei Pelé, evidentemente, ao longo dos 2 primeiros mandatos dele na condição de presidente da República. O presidente Lula, inclusive, compartilhou imagens nas redes sociais de eventos com os quais ele esteve com Pelé, com o Rei Pelé, como, por exemplo, a escolha do Brasil para a sede dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, lá em 2016. Agora ele dá um abraço e um beijo no Edinho, vejam só, e para conversar ali com o filho do Rei Pelé, que atualmente é treinador de futebol, um dos filhos, né, do Rei Pelé, porque é importante frisar também, todos os filhos vivos do Rei Pelé estiveram ao lado dele ao longo de todo esse período de internação, passaram um Natal com o Rei Pelé, já sabendo que o desfecho era inevitável, né? Passaram a noite de Natal com o Rei Pelé, filhos, netos e todos eles agora, evidentemente, aí na Vila Belmiro, praticamente desde ontem, sem dormir, acompanhando, recebendo as pessoas que vão até lá para dizer um último adeus ao Rei Pelé. O presidente Lula que vai se aproximando do caixão e agora parado ali no entorno do caixão do Rei Pelé, vai cumprimentando as pessoas que também estão no velório. O presidente Lula, que sempre acompanhou muito futebol, né? É uma pessoa muito próxima do futebol, é torcedor corintiano. O Corinthians foi o time que mais sofreu com o Pelé, né? As contagens feitas a partir dos gols marcados, mais de 1.200 gols marcados por Pelé, as contagens mostram que a principal vítima do Rei Pelé foi o Corinthians. Foi o clube em que ele mais marcou gols. Aliás, o Corinthians do presidente Lula passou um bom tempo sem vencer o Santos. Praticamente durante todo o período em que Pelé defendeu o Santos. O Corinthians não vencia o Santos, venceu o Santos por 2-1 em 67 ou 68. Como é que é? 68, me sopraram aqui. 68 por 2-1, com gols de Paulo Borges e Flávio Minuano. Aí tem uma história muito curiosa, porque o Corinthians passa mais de uma década sem ganhar do Santos, ganha por 2-1 e a torcida do Corinthians sai do Pacaembu gritando 1, 2, 3, o Santos é freguês. Depois de 10 anos sem ganhar uma partida. Aí a gente está vendo ali o presidente Lula, agora a imagem dele, né, um pouco tapada, né? Me parece que é um padre ali, há 2 padres agora rezando uma missa, né? Agora deu para ver mais detalhadamente o que é uma batina, né? E a indumentária dos religiosos ali no entorno do pescoço. Eles estavam aparentemente, a família, aguardando a chegada do presidente Lula. Parece mesmo ser o desfecho do velório, né? O momento de uma celebração religiosa. O Pelé era muito religioso, né? Sempre manifestou o apreço dele pela religião. A gente tem o áudio agora lá da Vila Belmiro, é isso? Perdoai os seus pecados, para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos ouvir um trecho da palavra de Deus que nos ilumina nesse momento da nossa despedida provisória, porque para o cristão não é uma despedida definitiva, ela é provisória, porque nós nos encontraremos um dia diante de Deus, na comunhão dos santos e santas. Confiemos nessa palavra que nós vamos ouvir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que o vosso coração não se perturbe. Vós credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai acompanhando aí então imagens que chegam ao vivo e direto da Vila Belmiro. Foram 24 horas de velório do Rei Pelé. O velório ainda não terminou, mas a previsão da família era de abertura da cerimônia às 10 horas da manhã de ontem, o que de fato aconteceu, e encerramento da cerimônia hoje às 10 horas da manhã. O corpo ficou exposto à visitação, inclusive durante a madrugada. Segundo o último levantamento, minha gente, eram mais de 150 mil pessoas passando pelo mítico gramado da Vila Belmiro. A gente está vendo aqui no canto direito agora a Márcia, esposa do Pelé, chorando bastante, né? A Bruna já tinha lembrado que ela tem aparecido muito comovida, né? Afinal de contas, ela enfrentou alguns problemas de saúde do Rei Pelé, né? Menos graves do que o câncer que o matou agora no dia 29 de dezembro, né? Mas já de algum tempo ele vinha demonstrando alguma debilidade, como por exemplo uma dificuldade de locomoção que o obrigou a usar um andador por causa de um problema no quadril, que teve como origem a função dele, né? O jogar bola. Ele teve um desgaste no quadril, fez uma cirurgia, a cirurgia não deu certo, teve de fazer outra cirurgia no quadril, aquilo já dificultou um pouco a atividade do Rei Pelé, que até então, né, mal conseguia parar em um destino, porque o mundo o demandava o tempo todo, e a partir dali as coisas começaram a caminhar de um jeito um pouco mais lento para ele. Aí o diagnóstico de câncer em 2021, câncer de cólon, e ele foi sendo submetido a tratamento mensal no Albert Einstein. Foi a essa última internação a partir de uma observação feita pela mulher, pela Márcia, que notou que ele estava mais inchado do que o habitual e com alguma confusão. Ela ligou para os médicos disseram suba em direção a São Paulo, né, porque eles moram no Guarujá, então suba a serra em direção ao Albert Einstein. Isso aconteceu no dia 29 de novembro. E no dia 29 de dezembro, exatamente um mês depois, poucos dias depois do Natal, depois da chegada de toda a família, filhos, netos, alguns deles que moram inclusive no exterior, foi confirmada a morte do Rei Pelé na tarde do dia 29 de dezembro, momento em que o mundo parou para reverenciar o maior jogador de futebol de todos os tempos. E agora o padre responsável pela celebração parece se dirigir diretamente a Márcia. Vamos ouvir mais um pouquinho. E chega para todo mundo, para os plebeus, para os reis também, para cada um de nós. Você que está ouvindo, um dia você vai morrer. Eu que estou falando, também um dia vou morrer. E a morte vai ser a realização daquilo que eu vivi durante toda a minha vida. Eu vivi sempre pensando, conhecendo, amando, criando relacionamentos e assim por diante. Aí eu morro e agora? O que acontece? Vem Jesus e não mente. Jesus diz assim: olha, Tomé, entende isso daqui. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Não fala, eu tenho verdade, eu tenho caminhos, eu tenho vida. Não, 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 ele é. É, absolutamente é. É a vida em absoluto. E nós que temos uma vida precária, e nós que não somos necessários, que se fôssemos necessários seríamos deuses, nós esperamos sempre naquele que é o absoluto, naquele que pode dar sentido a tanta expectativa, a tantos sonhos, tantas fantasias que nós temos. Só Deus é capaz, porque Ele é o ser absoluto. Ele é aquele que me ama apesar daquilo que eu for, o que eu fui. Ele me ama porque Ele é amor, me ama necessariamente. Isso que dá para nós a certeza de uma alegria eterna. O Pelé bateu na porta do céu e Deus perguntou: quem és tu? Lá embaixo falam que eu sou o rei. Tu é o rei? Tudo bem, aqui também você vai ser o rei, mas que conste que eu sou o Senhor, hein? Você não me tira, senhorio, por favor. Mas já que tu és rei,
entra aqui neste palácio. Nós seguimos acompanhando então a celebração religiosa, a missa, que deve significar o encerramento dessas 24 horas de velório, de homenagens ao Rei Pelé, com a presença da Márcia, mulher do Rei Pelé, e do presidente Lula, que está ali ao lado esquerdo do padre que está celebrando a cerimônia. O presidente Lula, que chegou por volta das 9 horas à Vila Belmiro e há uns 10 minutos mais ou menos chegou ao centro do gramado, onde tantas vezes Pelé deu o pontapé inicial em partidas, onde tantas vezes adversários tiveram de recomeçar a partida depois de sofrerem gols marcados por Pelé. Dessa vez, o círculo central do gramado da Vila Belmiro é palco da despedida para sempre de Edson Arantes do Nascimento, porque o Rei Pelé, este é eterno, estará para sempre certamente dentro de cada um de nós, porque todo brasileiro pode gostar de futebol, não gostar de futebol, podia gostar do Pelé, ter críticas ao comportamento dele em determinadas ocasiões, mas é inegável que cada um de nós brasileiros tem um pouquinho de Pelé dentro de nós, porque o jeito de ser do brasileiro tem muito do Pelé. Se a gente fosse um produto feito em uma panela, em um forno, certamente um dos principais ingredientes deste prato seria o Rei Pelé e o jeito dele jogar bola. É isso, minha gente. Nós seguimos então acompanhando esse momento importante para o Brasil e para o mundo, o encerramento do velório de Pelé, a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no centro do gramado da Vila Belmiro, a ausência dos grandes craques da seleção brasileira, capitães vivos de títulos mundiais como Dunga, como Cafu, Kaká, que até pouco tempo tanto cobrou reconhecimento aos atletas brasileiros, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Romário, Bebeto, Leonardo, Marcos, Tafarel, ninguém apareceu. Pelo menos desses nomes citados aqui, ninguém apareceu. O reconhecimento que eles tanto cobram, que poderia ter sido dado por eles agora, àquele que abriu o caminho para que eles existissem e fossem considerados favoritos em qualquer Copa do Mundo que disputam, não apareceram para dar um último adeus ao maior jogador de futebol de todos os tempos.